O Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos, também com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Materiais de Nanotecnologia, desenvolve um importante trabalho científico, um trabalho voltado para sensores de umidade. O professor pode explicar muito bem. Marcelo, de que forma esse sensor foi criado e qual a aplicabilidade dele? Kleber, a ideia surgiu há uns 2 anos atrás com a pesquisadora, a professora Sônia Zanetti, e a gente percebeu uma demanda grande na necessidade de sensores para controle de umidade de solo, uma vez que, até o momento, todos os sensores utilizados são importados, com alto custo e também não tem uma eficiência muito grande. E aí, com um projeto financiado pela FAPESP, um PIP da FAPESP, a professora Sônia deu início a essa pesquisa. Realmente ele é mais preciso que os convencionais? Kleber, com certeza a gente tem uma eficiência bem melhor, principalmente se tratando da região de ponto de murcha da planta, que são regiões críticas, onde, se você não tem um controle adequado, você perde toda a plantação, certo? E hoje nós temos uma precisão muito grande nessa região, graças a sensores obtidos por materiais cerâmicos. Agora, utilizando-se materiais dessa natureza, que sai do gesso e vai para o material cerâmico, vocês conseguem, inclusive, entender de maneira inteligente a profundidade a qual será medida, levando em consideração o sistema radicular da planta, fase 1, fase 2 ou fase 3. Ele pode ser acoplado em 3 módulos, chegando até uma precisão de 1 metro e tanto em relação ao sistema radicular da planta. Isso, exatamente, Kleber. A intenção, atualmente, os sensores disponibilizados, eles têm uma determinada profundidade única, ou seja, você compra o sensor para a profundidade que você deseja analisar. A nossa ideia é colocar dentro de uma única haste sensora 3 regiões de medidas, ou seja, a gente consegue trabalhar com diversos tipos de plantas e não limita o sensor a uma única aplicação. E, além do que, também o sensor ele tem uma velocidade de distorção muito alta em relação aos que são vendidos comercialmente atualmente. A gente consegue uma resposta mais rápida sendo o material cerâmico como dispositivo. Na verdade, essa precisão também acaba voltada para a área de produtividade, ou melhor, um sensor com essa natureza dá maior equilíbrio, ou maior possibilidade de medida. Com isso, a agricultura de precisão ganha muito. A agricultura acaba entendendo melhor como está o momento da irrigação correta, a quantidade a ser irrigada. Isso tudo cria uma dinâmica nova na área de manejo, no caso de plantas. Exatamente. Hoje, se a gente imaginar uma agricultura irrigada, onde é utilizado o pivô central, pode acontecer de ocorrer um desperdício de 40% a 60% de água que não é desnecessária, de acordo com a região. Uma vez que você tem um sensor adequado para trabalhar numa região mais detalhada da necessidade da planta, a gente consegue minimizar muito o gasto. E às vezes as pessoas pensam, o Brasil é um país rico em água. Tudo bem, a gente até tem uma bacia hidrográfica muito grande, só que para você irrigar, você gasta também energia elétrica, que é um alto custo dentro da irrigação. Teríamos uma economia muito grande de água. Além do que, economia de energia e otimização da colheita, porque se você trabalha em excesso de água, você também perde em qualidade do seu produto. Entendi. A evapotranspiração também é um fator interessante, né? A quantidade de água que é lançada para a quantidade de água que é evaporada e a quantidade que é aproveitada pela planta. Esse sensor também dá condições de você acompanhar esses índices, né? Principalmente o excesso de água traduz doença, a falta de água traduz falta de produtividade. Exatamente. A gente tem que controlar, porque se eu tenho ali um ambiente propício à formação de fungos ou algum outro tipo de bactéria que seja, eu estou o quê? Denegrindo ou destruindo as propriedades da minha colheita ali. Tá? E, por outro lado, se falta água, eu vou ter a murcha da planta e até mesmo a morte, né, da planta. Como que é utilizado esse sensor? Esse sensor ele é enterrado a uma certa profundidade, até 1 metro e pouco, como você disse, em 3 camadas. Ele é colocado no solo, se aprofunda, lógico, né? Se enterra e faz a leitura de que forma? Como que é a dinâmica desse equipamento? Ele é inteligente de que forma? Ele é sensível à umidade? Isso vai ser colocado em gráfico? Como que é a dinâmica do uso? Na verdade, a medida é feita através de um medidor, tá, que foi desenvolvido pela Sensor, que é uma empresa parceira
ao laboratório que está desenvolvendo esse projeto. Através desse medidor, eu consigo, na haste, com 3 sensores, eu consigo medir cada sensor e consigo também mapear a cada região que está sendo medida. Ou seja, para cada haste eu tenho um código, tá? E faço a medida, a leitura é feita. Eu conecto o medidor à haste que está enterrada no solo, faço a medida nas 3 profundidades, consigo, por adsorção, medir a quantidade de água que está presente ali no solo, ou a umidade do solo, e depois disso eu consigo jogar num gráfico quais as regiões com maior ou menor quantidade de umidade e aonde eu tenho que estar acionando a irrigação. A ideia é que esse sensor trabalhe desde a agricultura voltada para a produtividade de alimentos, até mesmo para as estufas, os orquidários e aí por diante. Ou seja, aonde você requer uma maior qualidade do controle da umidade, o sensor vem de encontro a estar resolvendo esses problemas. E também na região aqui nós temos grandes produtores de flores e que também requerem uma adequação e um controle muito elevado da umidade. E uma outra ideia já para esse próximo ano de 2011 é nós estarmos testando também os sensores para umidade relativa do ar dentro das estufas. Controlando a umidade relativa do ambiente, você está controlando a proliferação de alguns tipos de fungos ou de bactérias ali presentes. Claro que não é uma coisa tão simples afirmar dessa forma, poderemos controlar. Mas se a umidade é um fator que favorece a formação, se a gente consegue controlar de forma adequada a umidade relativa, a gente consegue controlar também a proliferação dessas bactérias, desses micro-organismos, né? Inteligente é essa tecnologia. Também faz parte, lógico, de um grupo, né, onde o professor Elson Longo, você, o professor Marcelo e tantos outros estão se associando para conseguir fazer a nanotecnologia chegar na agricultura de forma inteligente, minimizando o impacto ambiental, aumentando a produtividade, solucionando problemas. Exatamente. Essa oportunidade surgiu graças ao Centro Multidisciplinar, através do professor Elson, que incentiva sempre novos projetos, novas tecnologias. A área de filmes finos já vem sendo explorada há alguns anos dentro do laboratório e a gente percebeu que, para todo o material sintetizado aqui dentro, uma grande quantidade deles tem uma resposta sensora ou uma resposta catalítica que seja. E o laboratório, a partir desse ano, passa a investir em filmes sensores, em materiais sensores e também em materiais catalisadores. Nós podemos dizer, então, que vocês podem amanhã se tornar um centro de referência em sensores utilizados para diversas aplicações. Essa é a ideia preliminar. Pretendemos, sim, daqui a alguns anos, ter dentro do nosso laboratório uma área voltada exatamente para a pesquisa em sensores, que é uma área que tem um potencial muito grande hoje dentro do Brasil. Tanto é que a Petrobras hoje tem uma rede da Petrobras voltada para o desenvolvimento de sensores nanoestruturados. Nanotecnologia atende os nossos problemas, traduz em soluções viáveis.